O presidente americano não para de movimentar o mundo com as suas decisões polêmicas. Agora, um dos alvos passou a ser a Universidade de Harvard, a mais antiga dos Estados Unidos. E o governo já se mostrou disposto a fazer de tudo para vencer essa briga. É o que a gente vê na reportagem da Bruna Millan. A disputa começou quando Harvard se tornou a primeira universidade a desafiar abertamente as exigências do governo americano, que querem restringir o ativismo político em seu campus. O governo Trump congelou aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de dólares, o equivalente a 13 bilhões e 500 milhões de reais em recursos destinados à universidade. Essa foi a 7ª vez que a administração aplicou esse tipo de sanção contra instituições de elite, como forma de pressioná-las a se alinhar com sua agenda política. Em resposta, Harvard argumentou que as exigências violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão e a autonomia institucional. Advogados da universidade afirmaram que nem Harvard, nem qualquer outra universidade privada pode permitir ser assumida pelo governo federal. E toda essa tensão se agravou ainda mais com as manifestações pró-Palestina em diversos campi americanos, que o governo passou a associar ao crescimento do antissemitismo. Trump e seus aliados exigem que Harvard aplique punições mais severas a manifestantes, revise critérios de admissão de estudantes estrangeiros considerados hostis aos valores americanos e encerre programas ligados à diversidade, equidade e inclusão. Além disso, o governo acusa a universidade de descumprir exigências legais relacionadas aos direitos civis, uma condição necessária para o recebimento de fundos públicos. Em declarações e nas redes sociais, Trump sugeriu ainda que Harvard pode perder a sua isenção fiscal se continuar promovendo ideologias políticas que ele considera nocivas ou ligadas ao extremismo. A carta de exigências enviada a Harvard é semelhante à que motivou mudanças na Universidade de Colômbia sob ameaça de cortes bilionários. A Universidade de Colômbia, em Nova York, renunciou e concordou em supervisionar seu departamento do Oriente Médio após ser ameaçada com uma perda de 400 milhões de dólares em verbas federais. O presidente de Harvard, Alan Garber, declarou que as medidas ultrapassam os limites do poder federal e reforçou que cabe à própria comunidade universitária decidir como lidar com seus valores e compromissos. De acordo com a carta escrita por Alan, nenhum governo, independente do partido, deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir ou contratar e quais as áreas de pesquisa devem seguir. A resposta institucional ganhou apoio entre acadêmicos, ex-alunos e figuras públicas. Darius Hanson, estudante de Harvard, falou sobre a forma como a direção tem defendido a universidade. Eu adoro isso, acho incrível. Acho que mais escolas em todo o país precisam fazer isso. Quero dizer, isso mostra que vocês não vão se curvar, vocês não vão deixar a liberdade de expressão ser tirada, nem do campus, nem dos alunos, nem de ninguém. Acho que é algo real a se defender. Quero dizer, Harvard existe aqui há 100 anos, antes da fundação do nosso país, e eles continuarão existindo por muito tempo. É uma ótima escola e estou feliz que eles estejam defendendo algo assim. Um grupo de professores entrou com uma ação judicial contra as ordens do governo e espera-se que Harvard também leve o caso à justiça. Barack Obama elogiou publicamente a posição da universidade, chamando-a de repúdio à tentativa desajeitada do governo de sufocar a liberdade acadêmica. Embora Harvard tenha um dos maiores fundos patrimoniais do mundo, parte significativa dele é vinculada a doações específicas e tem o seu uso limitado. Normalmente, a universidade utiliza cerca de 5% desse fundo em seu orçamento anual. A longo prazo, o congelamento de recursos federais pode forçar cortes ou exigir a busca por novas fontes de financiamento. Alguns conservadores argumentam que, se Harvard valoriza tanto sua independência, deveria seguir o exemplo de instituições que recusam verbas públicas para evitar qualquer interferência do governo. Este conflito não envolve apenas Harvard, mas ameaça um modelo tradicional de cooperação entre o governo federal e universidades que dependem de verbas públicas para pesquisas e avanços científicos. Ao transformar o financiamento em ferramenta de pressão ideológica, a administração Trump abre um precedente que pode afetar a liberdade acadêmica em todo o país.
A batalha deve seguir no judiciário, com potencial para gerar decisões que moldarão o futuro da relação entre política e educação nos Estados Unidos. E diante de toda a polêmica envolvendo os Estados Unidos e as crescentes tarifas, estudantes americanos têm cada vez mais se candidatado a universidades canadenses ou expressado interesse em estudar ao norte da fronteira. As autoridades do campus de Vancouver da Universidade da Colômbia Britânica disseram que, desde o início do ano, a escola relatou um aumento de 27% nas inscrições de estudantes americanos para pós-graduação, em comparação com o ano inteiro de 2024. Bom, vamos chamar novamente para a conversa o professor Lucas de Souza Martins. Professor, a gente tem aqui dois cenários. De um lado, o presidente Donald Trump, que pressiona as universidades, não apenas Harvard, mas para elas promoverem uma política que ele acredita ideológica, ali contra políticas de diversidade, acabar com um discurso que ele chama de antissemita, mas em troca os Estados Unidos podem perder ali uma fonte importante de estudos, de pesquisas. Do outro lado, a gente tem a universidade, como no caso agora específico de Harvard, dizendo que não vai abrir mão da sua linha, não vai pressionar os seus alunos e professores, mas podendo perder um financiamento importante, aliás, já perdendo um financiamento muito importante de 2 bilhões de dólares. O que isso representa para a educação americana no ensino superior? Bem, agora estamos diante de uma discussão sobre como as universidades podem se financiar, até porque isso mostra também um tanto da fragilidade de uma série de instituições universitárias americanas com relação à dependência que elas possuem de verbas federais. Harvard foi uma instituição que se posicionou contra as medidas do governo federal por uma razão muito clara. Harvard tem uma posição orçamentária que permite fazer esse tipo de enfrentamento. Quando nós pensamos, por exemplo, na posição de universidades menores, inclusive universidades estaduais, que são públicas, mas que dependem bastante de verbas federais, elas não têm essa possibilidade de fazer uma política de enfrentamento. Por isso que o fato de Harvard se posicionar é uma demonstração da posição que ela tem orçamentária com relação a outras universidades, mas também é um indicativo de que daqui em diante, para manter a sua liberdade de discurso, um distanciamento de qualquer governo federal, elas vão precisar encontrar medidas adicionais para encontrar financiamento para os seus programas. É definitivamente o início de uma nova fase de como funcionam instituições universitárias americanas. Bom, e não dá nem para a gente explicar aqui o tamanho da importância de universidades como Harvard, como o MIT, como Columbia, todas elas que prestam serviços muito importantes, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, através de pesquisas, enfim, uma série de coisas. Professor Lucas de Souza Martins, muito obrigado pela sua presença aqui no JP Internacional. Volte sempre, hein? Boa semana, Fabrício, e obrigado pelos votos de boa paternidade. Um abraço a você. Um abraço para você e para toda a família.